Não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? Risco, estratégia. Vocês não querem ouvir o título ou falar de uma cervejaria? Ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades. Olha, galera, opa, e aí, antenado, beleza? David Sharp aqui, Paparazzo Rubro-Negro. Já adianto logo que o Papa tá muito pistola, óbvio, né? Pela questão do Flamengo. O cara distorceu a minha pergunta, o Tite. E agora, eu não quero virar um inimigo igual alguns comentaristas fazem, de começar a perseguir. Eu não vou perseguir o Tite, não vou. Eu vou falar de hoje. Hoje ele não respondeu a minha pergunta. Hoje ele distorceu a minha pergunta. A minha pergunta para ele foi: que ciência é essa, que é essa novidade, que para o torcedor do Flamengo ela é uma novidade, que você poupa 8 jogadores. Eu ainda perguntei para ele, cara, me explica essa quantidade de jogadores poupados, e ele não Titulares falou. absolutos. Titulares absolutos, ele não respondeu. E eu perguntei para ele, me explica essa ciência que para o torcedor do Flamengo e para a imprensa também carioca é uma novidade. Porque a imprensa carioca, para mim, eu não falei carioca na pergunta, mas para mim fica claro isso, que eu estou falando com a imprensa do Rio, você também. É uma novidade. Poupar tanto jogador é uma novidade. O Abel Ferreira falou na coletiva dele agora, essa semana, que o Veiga estava com problemas. Estafa. Mesmo assim, jogou contra o Flamengo. Jogou hoje, o Palmeiras virou um jogo na altitude. E ele levou os jogadores todos, praticamente. Culhão, né? O nome disso é culhão, personalidade. Culhão. A minha pergunta é essa. Que ciência é essa? Que pra mim é uma novidade, pro torcedor do Flamengo também. O PVC me ligou. Mas o São Paulo em 92 usou a ciência. Você não entendeu também minha pergunta, PVC. Você também não entendeu a minha pergunta, PVC. E a pergunta é ser pior ainda. Ele ia chegar, que cientista maluco esse? Falando, calma, pergunta assim que não é normal, não é comum. E a minha pergunta não é da ciência. A ciência, meu irmão, a minha esposa é veterinária. A ciência existe, eu sei. E a ciência é uma das coisas mais antigas da humanidade. O que eu estou falando é essa ciência utilizada no Flamengo, que é uma novidade para o torcedor do Flamengo. Sabe por quê? Que ciência é essa? Que aí ali na hora da coletiva você não tem como alongar muito na pergunta, senão vira um debate. Você ainda alongou e o Tite falou, se tu deixares eu responder, né? Não, tudo bem, beleza, a gente deixa responder, só que você não respondeu nada, Tite. A minha questão é, que ciência é essa que está acima da tradição do Flamengo? A tradição do Flamengo é o jogador, o que o Palmeiras fez, o que o Veiga fez. É o jogador, mesmo ele sem condições, ele desgastado, ele vira pro cara e fala assim, olha, eu quero estar presente, eu quero viajar, eu quero estar com um grupo. Mas é uma viagem para altitude, beleza, esses dois aqui é melhor não levar para viagem. O Alan, por exemplo. O Alan e tal. Mas os outros, o Pedro e tal, vamos levar para viagem. O Varela, cara. Vamos levar o Pulgar. Porra. Vamos levar para viagem. Quanto tempo, vira pro fisiologista, quanto tempo tu achas que ele tem? Ele tem talvez 20 minutos. Tá, vou levar, vai estar com um grupo, vai treinar, ou não teve treinamento aqui, mas vai estar presente, vai passar uma moral. É legal, o cara tá junto. Não passe essa ideia de poupando. Cara, isso é muito... Deixar no Rio é foda. A tradição do Flamengo não é isso. Leva, e aí você num momento como aquele ali, o Flamengo perdendo 2-1, você botava o Pedro, cara. Tem 20 minutinhos ali. E o BH mal, né? O BH que foi burro, a verdade é essa. Perdão, o BH, mas, porra, deu aqueles piques no começo. E no segundo tava morto, falou. No primeiro deu vários piques. Não foi só o BH, não, hein? Seu De La Cruz também deu, apesar do De La Cruz ter ido bem. E o próprio Davi Luiz, que foi o melhor em campo. Porra, Davi Luiz, que monstro. Ele hoje foi bem. Tanto na defesa como com a bola. Eu sou defensor do Davi Luiz, né? Acho que o Davi Luiz já passou do tempo até no Flamengo. Ele foi bem, você sabe por quê? Que pareceu que só ele, Igor Jesus e o Rossi tiveram vontade. O Bruno Henrique também, tanto que correu errado. Mas Gerson, Wesley, Vitor Hugo, pior disparado. Não entraram em campo. Parece criança, né? O chute do Gerson, que era pra fazer o gol, ele deu um peteleco. Como é que é isso? Despretensioso, né? Uma coisa assim. Despretensioso. Então, cara, então... Descabido. A minha pergunta era essa. Que ciência é essa que o torcedor do Flamengo, é uma novidade para o torcedor, uma ciência que está acima da tradição do clube. E ele não respondeu ainda. Não respondeu também, não ia responder sobre o grupo, que fica dificílimo para o Flamengo,
Dificílimo, cara. O Milionários pode passar o Flamengo ganhando de 2 gols de diferença. Não, é um gol, porque o Flamengo perdeu o jogo. Não, eu acho que é 1 ou 2. Não, são 2 gols, eu acho que o Milionários... O Flamengo tá com saldo 0. Saldo 0. E o Milionários acho que tá com saldo -1. -1, sim, porque perdeu de -1. Isso, empatou com o Flamengo, é isso. Então... Se ganhar de 3 gols de diferença, passa o Flamengo. Pois isso. é. 2 ou 3 gols. 3 gols. Então, pode acontecer. Então, o Flamengo pode ficar em terceiro lugar e aí ter obrigação de ganhar os 3 últimos jogos. Não, obrigação tem de ganhar os 3 últimos jogos. Tem obrigação. Só que é aí que está a questão. Vai ganhar. Então, a minha pergunta foi, como fica a pressão agora? Ele não respondeu. A pressão existe. Como fica essa pressão agora para ganhar esses jogos? Ele fugiu dessa pergunta e ele simplesmente inverteu o sentido da pergunta que eu fiz para ele, né, com relação à ciência. Ele quis falar da ciência. A ciência é antiga, Tite, eu sei disso. Eu não sou nenhum... não vou nem usar essa palavra, porque seria parecer que eu estaria falando... Mas a questão é que ele, pelo menos, assumiu a responsabilidade, porque também é óbvio, né? Que ele que é o técnico, ele que manda lá. É minha responsabilidade não ter trazido eles. Foi o que ele trouxe. A justificativa dele foi essa. Não falou que devia, não falou que não devia. Falou que era a responsabilidade dele. Faltou culhão, pô. Então eu não vou perseguir o Tite como alguns fariam. Como perseguir o Renato Gaúcho. Crítica quando merece, elogio quando merece. Vários treinadores do Flamengo, né? Gostam de perseguir. Eu não vou perseguir. A minha crítica foi pontual. E ele não entendeu, ele não quis responder a minha pergunta e tentou criar um factoide, uma outra situação ali, como se eu estivesse falando da ciência. A ciência é muito antiga. Não estou falando da ciência. Agora está explicado. Gente da direção que não gostou do que viu em campo da organização do time do Tite. Eu e David Sharp, do Antenados na Jogada, eu vou só te responder mais uma vez, eu vou explicar o que você ainda não conseguiu entender. Não fala com quem que eu estou falando aqui, não. A questão é, mais uma vez, o Tite não quis entender a minha pergunta e você ainda não entendeu. Você não tem por que não querer, você não entendeu. Eu estou falando o seguinte, que ciência é essa que está acima da tradição do Flamengo, de poupar 8 jogadores. E aí eu uso um exemplo no meu canal, no vídeo que vai ao ar amanhã de manhã e no canal do Antenados na Jogada, que é um exemplo claro, que o Abel Ferreira falou na coletiva que o Veiga estava com estafa e que mesmo assim jogou contra o Flamengo e jogou na altitude e ele levou a maioria dos jogadores, mesmo os que a ciência dizia que não tinham condições. Isso é culhão, tá? É jogador virar, tenho condição de jogar uns 20 minutinhos, eu quero estar com o grupo, tá? Isso faz total diferença. Se precisar eu tô lá. Se precisar eu tô lá. Isso faz total diferença. Agora, se quiserem partir para o lado, porque a ciência... Minha mulher é veterinária, eu sou um cara que eu sei que a ciência é uma das coisas mais antigas da humanidade e eu não preciso de ensinamentos sobre isso, né? Nem do Tite, nem de ninguém. A ciência que eu falei é que essa ciência que está acima da tradição do Flamengo, essa eu não conheço e o torcedor do Flamengo também não conhecia. Tite, boa noite. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários? Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Primeiro, a ciência já deve estar há bastante tempo, não é nenhuma novidade. Jogo no futebol. Essa ciência no futebol? Não. Recentemente é que começaram a falar aqui no Flamengo, para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder que ela está há bastante tempo desde que foi jogada. A quantificação de carga, ela vem e ela traz, no professor de educação física, ele sabe a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição, tem todo o suporte que tem, porque a responsabilidade ela é minha, sim, porque é a definição da escalação aqui, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e perder na sequência.
Aí fica muito fácil dizer assim, ó, o Vina não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. Fácil. Mas olha lá, esse jogador, não. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar passe, começa a tratar. Isso são todos indícios para dar 2 indícios de quanto a gente deve ter cuidado. Então, por respeito à tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras dessas pessoas. Risco A, estratégia A, e a opção ela foi em cima disso, e a responsabilidade maior é sim nossa, mais minha do técnico desse cara. E sobre o grupo do Flamengo? A busca de recuperação para a classificação.